Graça e paz, irmãos. Quando perguntaram para Jesus que sinal haveria da sua volta e do reino, dentre as várias respostas que ele deu, uma delas ele disse que seria semelhante aos dias de Ló. Como eram nos dias de Ló? Nos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra, às vésperas da destruição daquele lugar, o que imperava eram a imoralidade e a injustiça. Não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas nós estamos nos dias iguais aos de Ló, onde a imoralidade escalou exponencialmente. Todo o nosso entorno, a imoralidade, o pecado, a perversidade brota. E a injustiça? O que nós falamos da injustiça, meus irmãos? Nós vivemos num tempo onde bandido é tirado da cadeia e colocado no poder. Nós vivemos num tempo onde pessoas eleitas são retiradas do poder que o povo colocou e são perseguidas até a prisão. Nós estamos em dias como os dias de Ló. E eu me sinto como Ló se sentia naqueles dias. A Bíblia diz que Ló, ele afligia a sua alma. Ele tinha aflição de alma por conta das coisas que ele via e ouvia. E assim eu me sinto, com aflição de alma, a ver todas as coisas que nós estamos vendo e ouvindo. Ele atormentava a sua alma por causa do procedimento libertino daqueles insubordinados. E é exatamente assim que eu me sinto. E eu tenho certeza de que se você é um cristão, você se sente exatamente como eu, aflito em sua alma. E se esse é o seu caso, o livro de Daniel foi escrito para mim e para você. O livro de Daniel é um livro de esperança, acima de tudo. É um livro que foi escrito para um povo, o povo de Israel, que tinha sido levado como escravo para o exílio, no cativeiro da Babilônia. Um povo que estava sob o domínio de poderosos perversos. E o propósito desse livro, o livro de Daniel, assim como todos os outros livros da Bíblia, mas em especial o livro de Daniel tem um propósito de encorajar o povo de Deus. E como ele faz isso? Ele faz isso usando dois argumentos principais, e é o que eu quero que vocês entendam hoje. Primeiro, ele destaca que Deus é soberano, é o Senhor, Ele é quem governa tudo e todos. Segundo, o livro de Daniel demonstra que, não obstante este tempo difícil, há um futuro glorioso. E nisso, meus irmãos, nós temos esperança. Na soberania de Deus e a promessa que não vai falhar, como foi dito aqui. Ele é um Deus que não pode mentir. Tudo que Ele falou irá se cumprir em cada detalhe. E nisso a igreja tem esperança. E nisso a igreja descansa. O texto que nós pretendemos trabalhar na manhã de hoje é Daniel capítulo 7. Vocês têm os boletins nas mãos, mas como eu tenho feito aqui, eu não vou seguir o boletim. O irmão pode guardar o boletim e depois pode consultá-lo em casa, como uma maneira de recapitular o que a gente vai dizer aqui. Tudo que está escrito no boletim eu vou falar, tá? E muito mais. Então o boletim ele é uma suma do que nós iremos tratar aqui. Daniel capítulo 7
é uma visão profética. É uma visão que Deus deu a Daniel acerca dos impérios humanos e acerca do reino de Deus. E esse capítulo, que nós vamos, de maneira até eu diria audaciosa, tentar expor em um dia. O pastor Glênio, eu estava conversando com ele, estava relembrando os irmãos que estavam aqui há 8 anos atrás. O pastor Glênio expôs esse mesmo texto em 8 domingos. Então é um texto muito rico. O objetivo do pastor Glênio foi esmiuçar os detalhes. E ainda assim, com 8 exposições não é possível, porque tem muita coisa aqui. Mas o meu propósito, meus irmãos, é que nós tenhamos uma visão panorâmica do texto que temos diante de nós. O meu propósito, aliás, o propósito do Senhor com este texto, não é outro, senão encorajar a igreja. Trazer esperança para o seu povo. Este é o propósito da nossa reunião hoje. Que nós saiamos daqui, meus irmãos, crendo que Deus é Senhor, é o Senhor da história. E que há um final. E nós conhecemos este final. Esse capítulo são 28 versículos e ele está muito claramente dividido. A primeira metade, versos 1 a 14, tem a visão que Deus deu a Daniel. E a segunda metade, do 15 ao 28, é a interpretação da visão. A gente tem uma doutrina de que a Bíblia, ela explica a Bíblia. E nesse caso, a Bíblia está explicando a ela mesma no mesmo capítulo. Então nós vamos fazer a exposição, como é um texto longo, eu não vou ler todo o capítulo para depois a gente voltar. A gente já vai lendo e caminhando aqui no texto, fazendo algumas considerações. Tá bom? Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de sermos alimentados pela Tua Palavra e pelo Teu Santo Espírito. A Tua Palavra diz que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós, o Teu povo, tenhamos esperança. Por isso nós te pedimos que agora que nós iremos ler tudo quanto outrora foi escrito, que o Senhor venha, pelo Teu Santo Espírito, nos consolar pelas Escrituras. E com isso, nós saiamos daqui com esperança. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então nós vamos fazer agora a leitura da primeira metade. Versos 1 a 14 é a visão. Eu peço que vocês prestem atenção nessa visão. Aqui em 14 versículos, nós temos aproximadamente 2.600 anos de história humana. Em 14 versículos. Isso que é capacidade de síntese, né? Preste atenção no que o texto diz. Daniel capítulo 7, vou esperar todos chegarem. Daniel capítulo 7, versos 1 a 14. A palavra de Deus diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. E falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. E lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso.
o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareciam antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O texto fala por si. Essa é a visão que Daniel teve. Como a segunda metade do capítulo vai explicar a visão, eu não vou me deter muito aqui, porque a segunda metade do texto vai explicar para nós o que significa essa visão. Eu só quero chamar a sua atenção para dois detalhes. No versículo 2 ele diz que tem um mar grande, agitado. O mar grande, meus irmãos, na Bíblia, você vai ver isso lá em Apocalipse 17, não precisa ir lá. O mar grande na Bíblia é uma figura das nações, dos povos, sempre agitados, de um lado para o outro, trombando, batendo. Esse é o mar grande, a humanidade, em seu pecado. E aí a outra nota que a gente chama atenção são para as personagens da visão. Nós vimos 4 animais, 10 chifres no último animal e um 11º chifre. E o detalhe é que esses animais, eles subiam do mar. Mas outras 2 personagens completam a visão. O ancião de dias, este é Deus, e o Filho do Homem. E num movimento contrário à subida, eles descem. O ancião de dias assentou-se. O Filho do Homem veio descendo com as nuvens. Há um movimento de ascendência e há um movimento descendente, meus irmãos. E agora nós vamos entrar então na interpretação da visão. Vamos começar lendo os versículos 15 a 17. Diz assim. Isso aqui, do 15 ao 17, é uma interpretação
concisa da visão. É uma interpretação geral. Versos 15 a 17. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, provavelmente um anjo, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. 2 pontos. Estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Essa é a interpretação da visão. Uma interpretação sintetizada, concisa. Esses 4 animais são 4 reinos que haveriam de levantar-se na terra e iriam de alternar-se no poder da humanidade. Que reinos são esses? Eu vou falar para vocês. Primeiro ele mencionou, lá no versículo 4, um leão com asas de águia. O leão é o rei da selva. A águia, a rainha dos ares. Isto aqui é uma figura clara de Nabucodonosor, o primeiro grande soberano do mundo. Um leão com asas de águia é uma figura da Babilônia. Estou vendo um casal que veio de Cascavel, estive em Cascavel esses tempos atrás, chegando na Avenida Brasil, com a avenida que vai para o lago, tem uma torre enorme, lá em cima tem um leão com asas de águia. Tem ou não tem, Maurício? Figura da Babilônia. Primeiro grande império mundial. O segundo animal é um urso. Está no versículo 5. Um urso que se levantou sobre um dos seus lados. Um lado era mais alto que o outro. Este urso, ele indica o império Medo-Persa. Era um império, uma coalizão de 2 nações que se uniram para dominar o mundo. Os medos e os persas. Um lado levantado em relação ao outro indica a primazia dos persas. E as 3 costelas que esse urso tem na boca representam as 3 nações que os medo-persas derrotaram a fim de conquistar o mundo: Babilônia, Lídia e Egito. E foi dito para esse urso: levanta-te e devora muita carne. Isso mostra o apetite voraz que eles tinham por poder e a quantidade de sangue que se derramou para conquistar esse poder. Esse é o segundo animal. O terceiro animal, meus irmãos, é um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. O leopardo é o animal mais veloz que existe. Mas você imagina um leopardo com 4 asas, a velocidade desse animal. Este animal representa Alexandre o Grande e o Império Macedônico, que numa velocidade espantosa dominou o mundo inteiro, 13 anos. Em 13 anos, Alexandre Magno expandiu o Império Grego, o Império Macedônico por toda a terra. Ele era discípulo de Aristóteles, foi formado um grande estrategista, e ele expandiu os seus domínios pelo mundo em apenas 13 anos, como um leopardo que tem 4 asas. E as 4 cabeças que tem este animal representam os 4 generais que o sucederam, porque Alexandre foi morto aos 33 anos de idade, precocemente. E com a sua morte, os seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e o Seleucida, eles dividiram o império em 4. São as 4 cabeças. E por fim ele menciona um 4º animal, que de tão terrível ele não tinha um símile. Diferente de todos. Terrível. Unhas de ferro, dentes de bronze. Devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Este é o Império Romano. Com uma violência, uma truculência e um poder nunca dantes visto. Dominou o mundo inteiro com truculência. Esta visão que nós temos em Daniel 7 é a mesma visão que Deus deu a Nabucodonosor em Daniel 2. Nós não vamos lá. Depois você leia na sua casa. Daniel recebeu um sonho do Senhor, onde ele viu uma grande estátua enorme,
cuja cabeça era de ouro, o peitoral e os braços eram de prata, a cintura era de bronze, e as suas pernas eram de ferro, e os seus pés eram de ferro misturado com barro. E lá também, no capítulo 2, a Bíblia, explicando a Bíblia, Deus diz que esta estátua representa a história dos reinos humanos. A cabeça de ouro era a Babilônia, o peito de prata com os 2 braços eram os medos e os persas, o quadril de bronze era Alexandre o Grande, as pernas de ferro e a cintura era o Império Romano, que depois se dividiu em 2 pernas, Igreja Católica Ortodoxa, Igreja Católica Romana, e depois os 2 pés com os 10 dedos. É o mesmo sonho. Porém, eu chamo a sua atenção para um detalhe. Quando a visão foi tida por Nabucodonosor, um homem perverso, ele enxerga os reinos deste mundo como metais preciosos, ouro, prata, bronze. Mas quando Deus dá a visão dos reinos deste mundo para um homem de Deus, a perspectiva é a de Deus. E como que Deus enxerga aquilo que o homem enxerga sendo valioso? Deus enxerga como bestas, como monstros. Meus irmãos, nós vamos ver aqui ao longo da exposição, nesse capítulo, que por 3 vezes, 4 aliás, é que uma a gente já passou, mas daqui para frente vai ter 3 vezes, em que 2 versículos são colocados em pares, para que eu e você leiamos os 2 em pares, leiamos juntos os 2, um depois do outro. E eu vou chamar a sua atenção para esses versículos, por quê? Porque é crendo nisso que nós teremos descanso. É crendo nisso que nós seremos preparados como igreja para o tempo que há de vir, e então tenhamos descanso. O primeiro par de versículos está diante de nós, a gente lê o verso 17, correto? Por último. Nós vamos ler agora o 17 junto com o 18. E diz assim: estes grandes animais que são 4... Vamos ler junto, irmãos? Estes grandes animais que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Os reis se levantam como feras, como bestas subindo do mar agitado. Mas o reino será entregue a nós. O verso 17 é uma verdade? É. Porque é a palavra de Deus, os reinos se levantam, mas o 18 também é. Pega esse verso 18, tem um mas ali, não está? Circula na sua Bíblia. É esse mas. O mas da Bíblia que nos traz o descanso, meus irmãos. Se levantarão, sim, mas o reino será entregue a todo aquele que nele crê. E aí, verso 19 a 20, nós vemos a curiosidade de Daniel. Olha que interessante. Daniel segue dizendo assim: então eu tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Então, qual era a curiosidade de Daniel? Ele se interessou, de toda a visão, ele se interessou em específico agora nesse 4º animal, nos 10 chifres que ele tinha e no 11º chifre que surgia depois. Então, daqui em diante, o texto bíblico vai nos dar a interpretação mais detalhada da visão. Uma interpretação detalhada com foco neste animal que representa, como eu disse, o tempo do fim. Tempo este que nós estamos inseridos.
E é aqui que nós vamos investir mais o nosso tempo. Então, o quarto animal que ele diz ali no verso 19, como nós já mencionamos, é o Império Romano. Os 10 chifres, a gente vai ver um pouco mais para frente, mas eu já vou antecipar a interpretação aqui. Os 10 chifres. Chifre na Bíblia é um símbolo de poder. É com o chifre que o animal vence as batalhas. Um touro. Chifre na Bíblia é sinal de poder. Esses 10 chifres são 10 poderes. São 10 reinos que surgem a partir do Império Romano. O Império Romano, meus queridos, não acabou. Ele terminou oficialmente no ano 476 depois de Cristo, mas ele não acabou segundo a palavra de Deus. Ele apenas sofreu uma mutação. O Império Romano ele permanece, por exemplo, no sistema legislativo e no sistema judiciário. É oriundo do Império Romano. Ele permanece no sistema religioso, o romanismo. E ele, irmãos, ele permanece por meio dos 10 chifres. São as 10 nações que surgiram do Império Romano. Sobre essas 10 nações, os estudiosos divergem. Uns entendem que é um número literal, são 10 reis. Outros entendem não, que apenas trata-se de um número determinado de reis. Qual que é a verdade? Não importa para nós, meus irmãos. O propósito de Deus não é que nós conheçamos em detalhes as coisas. A escatologia não tem o propósito de ficar gerando um monte de gente curiosa acerca de detalhes. A escatologia tem um propósito: nos trazer esperança. O que importa para nós não é saber se esses 10 reis são literais ou são um número determinado. Eu, particularmente, creio que é um número determinado de reis, e quando chegar esses 10, vai vir o 11º, e aí, fim. O que importa para nós, meus irmãos, é saber que este é o tempo que nós estamos. Nós estamos inseridos neste período dos 10 chifres, ou dos 10 reis, ou no sonho de Nabucodonosor, os 10 artelhos, que são os 10 dedos do pé. Esse é o tempo que nós estamos. A Bíblia é um jornal de hoje, irmãos. A Bíblia serve para nos localizar. Um jornal bom, né? Porque não existe mais jornal bom. A Bíblia é o jornal de hoje, ela serve para nos atualizar. Esse texto está mostrando onde eu e você estamos, na linha da história. Nós estamos nesse período aqui, dos 10 reis. E o 11º chifre, que Daniel se interessou para saber, a curiosidade dele, este é o que a Bíblia chama de o anticristo, ou o homem da iniquidade, ou o filho da perdição. O 11º chifre. E nós vemos aqui no versículo 24 descrições acerca deste homem. Nós vimos que ele subiu, né, esse chifre subiu diante do qual caíram 3. Então o que nós sabemos? Que quando o anticristo surgir, e ele é um homem, uma pessoa, ele vai surgir derrubando outros 3 reis. E quando a gente vê essa convulsão política acontecendo no mundo, meus irmãos, é apenas uma preparação para que isso aconteça. Quem vai ser? Não sei, não me interessa, eu não preciso saber. Outra informação que ele dá aqui no versículo 20 é que aquele chifre tinha olhos. Interessante isso, né? Um chifre que tinha olhos. Sabe que isso aponta, irmãos, para o olho que tudo vê. Está lá na nota de $1, na pirâmide, tem um olho que tudo vê. É antigo isso aí, queridos. Sabe o que é isso? É o Estado buscando a todo custo a onisciência. Quer saber de tudo. A gente hoje está conversando em algum lugar sobre determinado assunto, você sai, abre o teu celular, tem uma propaganda daquilo que você estava falando. Aí eu pergunto para você, se a molecada lá do Vale do Silício consegue fazer isso, saber tudo que você está pensando, quanto mais os poderosos desta terra. Um chifre que tinha olhos. WhatsApp.
foi comprado pelo Facebook em 2014. Na época, eles pagaram 19 bilhões de dólares. E para quem aqui é empresário, o WhatsApp não é que ele não dá lucro, ele não dá faturamento. O que leva um cara a pagar 19 bilhões de dólares, oferecer um serviço maravilhoso, sem cobrar nada? Não é porque eles são bons? Não, eles, eu gosto da população, vou oferecer um serviço que vai desenvolver a humanidade. Queridos, eu e você somos o produto. Isso aqui, eu tenho certeza que a revolução tecnológica será e está sendo usada pelo anticristo, a fim de trazer para si a onisciência, entre aspas, óbvio, onisciência, mas é o que ele quer. O Pix, maravilhoso, não é? Nossa, top, eu uso pra caramba. A gente só vê esse lado. Mas acabou a moeda, meus irmãos. Sem moeda, controle total do Estado, do seu movimento, daquilo que você faz, daquilo que você deixa de gastar, onde você gasta, como você gasta. E muito fácil também para um déspota simplesmente confiscar todo o seu dinheiro. Sua conta está desligada. Então, assim, são apenas aqui conjecturas. Vão dizer, como dizem sempre, né, das pessoas, você é, como é que se diz? Conspiracionista. Não, queridos irmãos. Estou apenas olhando as coisas acontecer e afligindo a minha alma como Ló afligia a dele. Vou deixar de usar o WhatsApp? Não vou. Não é assim que a gente resolve as coisas também. Vou parar de usar Pix, vou usar só dinheiro e papel. Esses dias não aceita mais dinheiro e papel. Você vai pagar o seu... Não, a gente não aceita. E esse texto está dizendo que este chifre tinha uma boca que falava com insolência. Quando o pastor Glênio expôs esse texto, ele trabalhou esse termo insolência. E falar com insolência aqui tem o sentido de distorcer as coisas sagradas. No ano passado, o governador da Califórnia, um progressista, chamado Gavin Newsom, posso falar aqui no Brasil, porque aqui talvez eu não seja preso ainda, porque é do cara de lá, eu não posso falar dos daqui. Ele, na Califórnia, permite o aborto. Os estados vizinhos não. O que ele fez? Ele mandou instalar outdoors nos estados vizinhos, no Texas, todos os estados vizinhos, dizendo, se você precisa de um aborto, venha até a Califórnia. Nós te ajudamos. E embaixo, ele botou o seguinte texto. Marcos 12, 31. Amarás o teu próximo, o teu vizinho, em inglês é neighbor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Sabe o que é isso? Uma boca que fala com insolência. Insolente. Cretino. Maligno. Filho de Belial, perverso. Distorcendo as coisas sagradas, matando o ser mais indefeso que existe, dentro do ventre, e dizendo que isso é um ato de amor. Uma boca que fala com insolência, meus irmãos. Quando eu vejo essas coisas, eu aflijo a minha alma. É como os poderosos que nós temos aqui no Brasil. Atropelam a Constituição. Tomam o poder como ditadores. Mas com insolência. Falam toda hora de democracia. Uma boca que fala com insolência.
E o texto diz que ele parecia mais robusto do que os seus companheiros. Um chifre pequeno, ele parece mais robusto, mais difícil de quebrar. E quando a gente olha para esses poderosos, a sensação que nós temos é que eles são indestrutíveis. Você não tem essa sensação? Fazem o que querem. E nós ficamos aqui como que totalmente impotentes. Parecia mais robusto do que os seus companheiros. Então você está dizendo que essas pessoas são anticristo? Não. Não estou dizendo. Mas elas agem no seu espírito. Nós não vamos lá, eu só vou ler para vocês. 1 João 4,3 diz assim: todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, ele vem, e presentemente já está no mundo. João escreveu isso no ano 90. O que ele está dizendo aqui do anticristo? Ele vem, fato, mas ele já está. Ele vem fisicamente manifestar-se numa pessoa, mas ele já está espiritualmente agindo por meio dessa cambada. Agora eu quero, irmãos, chamar a sua atenção para um detalhe. O que diz no versículo 1? Quando foi essa visão? Está escrito ali, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Isto é, isso aqui foi escrito quando a Babilônia existia. Ciro nem pensava em nascer. Alexandre o Grande, faltava séculos para ele nascer. Os Césares romanos, sabe por quê? Que essas coisas são assim. Sabe por quê que tudo que está escrito aqui, mesmo sendo escrito há tanto tempo, aconteceu? Porque Deus é o Senhor da história. Este livro foi escrito, esta profecia foi escrita há 2.600 anos. E o correr da história nos mostra que cada vírgula, cada detalhe se cumpriu até aqui. E se tudo se cumpriu até aqui, tenha certeza, meu querido irmão, o restante há de se cumprir. As biografias dos homens, geralmente elas são escritas depois que o cara morre. Ele deixou um legado, aí então vai lá alguém e escreve uma biografia dele. Como é que foi feita a biografia de Jesus? Foi escrita antes dele nascer. Porque Deus é o Senhor da história. Os seres humanos, quando escrevem livros de história, eles olham para trás, para o passado, têm a sua interpretação e escrevem sobre o passado. Deus escreve a história previamente. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que tudo isso que está acontecendo, saiba você, está no plano de Deus. Descanse nisso. Deus está governando este mundo aqui, do jeito que Ele quer, para atingir os seus propósitos, e Ele vai levar a cabo toda a sua vontade. Tudo se cumprirá até o fim. E o estágio da história humana em que nós estamos é este estágio dos 10 chifres. É isso que nós precisamos saber. Ou seja, nós estamos no limiar da manifestação do 11º chifre. Nós estamos, o anticristo está às portas. E aí ele diz no verso 21 assim, versículo 21. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Eu gosto da expressão do pastor Maurício. Não existe cristianismo Disney World. Cristianismo conto de fadas que tem se pregado por aí. Não existe.
ele fazia guerra contra os santos, e os santos aqui não é São Paulo, São Pedro, São Tomé, não. É São Bruno, São Márcio, é todo aquele que foi santificado pelo Senhor, e regenerado e tirado deste mundo. A guerra, meus irmãos, é contra a igreja. E ele está dizendo aqui que ele prevalecia contra eles. Mas agora eu quero dizer para você que quando ele prevalece, na verdade ele perde. Por quê? Porque o propósito do anticristo não é matar você. O propósito dele é te converter a ele. O propósito do anticristo é ser adorado. Ou conduzir a adoração à besta. Mas todo aquele que foi regenerado pelo Senhor, teve o seu coração trocado, teve a sua mente mudada e ele discerne a verdade, este homem, pelo poder de Deus, mesmo em face da morte, não adora outro a não ser Jesus. De modo que quando ele prevalece contra eles, na verdade são eles que prevalecem, porque se mantiveram fiéis até a morte. E aqui tem mais um par de versículos que você deve guardar no coração. Nós lemos o 21, que é muito difícil. Ele fazia guerra contra nós e prevalecia contra nós. É difícil esse versículo. Mas vamos ler o 21 junto com o 22 agora. Eu chamo a igreja para ler comigo. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino, meus irmãos. Circula esse até que na sua Bíblia. Até que. Será difícil? Sim. Mas somente até que venha o ancião de dias e faça justiça, e ele vai fazer. Vai fazer. O objetivo de Deus com esse texto, meus irmãos, é preparar e encorajar a sua igreja. Demonstrando para o seu povo que ele é soberano, e que não obstante o tempo difícil que teremos, nós conhecemos o resultado final da guerra. Nós sabemos que a guerra é árdua, mas nós sabemos o seu final. E nisso está a esperança do povo de Deus. E aí o anjo segue no verso 23 a 24, explicando para o Daniel. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, já vimos isso, Império Romano, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Então nós já vimos isso. O quarto reino é o Império Romano, os 10 reis são as 10 nações que surgiram dele, e ainda vai se levantar um 11º rei. Esse vai ter um reino mundial. E agora, no verso 25, ele dá mais uma vez uma descrição detalhada do anticristo. O verso 25 diz assim, ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Mais um verso difícil, né? Aqui eu quero destacar 4 coisas aqui, desse verso 25. Primeiro, diz que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, ou seja, ele será um blasfemo, como é o governador da Califórnia, Gavin Newsom, e muitos outros, pregando a morte do ser mais frágil e indefeso do mundo, e dizendo que isso é um ato de amor, e dizendo que isso é o cumprimento da lei de Deus. Um blasfemo, ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Segundo ponto, ele diz que ele magoará os santos. É como eu estou me sentindo, meus irmãos, magoado. Magoado. Como Ló se sentia, afligindo a sua alma.
diante do procedimento libertino. E ele diz aqui também que ele cuidará em mudar os tempos e a lei. Isso aqui, meus irmãos, nunca aconteceu como está acontecendo agora. Mudança dos tempos e da lei. Quem diria, meus irmãos, que eles iam mudar agora a lei dos esportes para que um marmanjo que se sente uma mulher possa jogar junto com as meninas? Quando você imaginou que isso ia acontecer? A lei hoje diz que no banheiro das escolas, ensino fundamental, precisa ter banheiro para sexo indefinido. É lei. Tem que ter o masculino, o feminino e o neutre. Quem diria que nós antigamente falávamos todos, agora tem que falar todes? Misericórdia. Porque ele cuidará em mudar os tempos e a lei. E o novo Código Civil que estão tentando aprovar aí? Quem está acompanhando? Estão tentando aprovar aí, na surdina, o novo Código Civil. Temos advogados aqui, muitos. Nesse Código Civil está dizendo, você pode ler lá, que a criança no ventre, ela é uma potencialidade de vida. Isto é, não é uma vida. Depois, se você tiver coragem, você procure um ex-abortista que fez o ultrassom enquanto ele fazia o aborto. E você me diz se o que está lá dentro é só uma potencialidade de vida. Potencialidade de vida, queridos. Porque ele cuidará de mudar os tempos e a lei. Nesse mesmo Código Civil diz que a criança e adolescente devem ter autonomia sobre o seu desejo. Isto é, se ele resolve, por exemplo, que ele é uma menina tendo um pênis, ele tem o direito, como criança, de escolher a amputação. Porque o anticristo cuidará de mudar os tempos e a lei. Misericórdia, Senhor. Nesse mesmo Código Civil tem lá a família multiespécie, onde animais são considerados membros da família. Ou seja, um ser humano no ventre não é nem vida, mas um cachorro é filho. E o texto está dizendo também acerca do anticristo que os santos lhe serão entregues nas mãos. A igreja passará pela tribulação. É como eu creio. Existem outras correntes. Mas aqui me parece muito evidente. E ele diz que será por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, meio ano. 3 anos e meio. Chamado de a grande tribulação. Ou 42 meses. Ou 1260 dias, que está lá em Apocalipse. Esse tempo é literal? É simbólico? Não importa, irmãos. Não é isso que você precisa saber. O que importa saber é o que está escrito no versículo seguinte, versículo 26. E aí, eu quero ler com vocês mais um par de versículos. O 25 que nós acabamos de ler, que é muito difícil, junto com o 26. Vamos juntos? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas, depois, se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Circula esse mas na sua Bíblia, meu irmão. E eu quero que você leia junto comigo o versículo 27, com vigor e com a alegria daquele que fará parte disso aqui. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo.
O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Você crê nisso, meu irmão? É isso que nós precisamos saber e crer. Assim como os reinos humanos todos terminaram para dar lugar a outros reinos, assim também o império do anticristo cederá lugar para o reino do nosso Cristo. E nós, os que cremos, reinaremos juntamente com ele. E aí, versículo 28 diz assim: aqui terminou o assunto. Fim de papo. Podemos ir embora. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu. Mas guardei estas coisas no coração, e não apenas as guardou, ele escreveu para nós. E nós estamos sendo aqui abençoados pela sua palavra. Eu quero agora, só para a gente caminhar para o final, nós vamos avançar 600 anos na história, e vamos para Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 17. O mesmo assunto que Daniel tratou, aliás, Daniel é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. O mesmo assunto que Daniel tratou, é o assunto de todo o livro do Apocalipse, mas eu vou sintetizar todo o livro do Apocalipse em 3 versículos. Eu vou sintetizar, não, nós vamos ler, já está pronto lá, né, irmãos? Nós vamos ler dos versículos 12 ao 14. Eu vou ler, o irmão acompanhe. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino. Então, na época que João escreveu, eles ainda não tinham recebido o reino. Ainda estava a besta do Império Romano governando, tá? Agora eles já receberam. Os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Tem estes, olha só, um só pensamento. E oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Agora, queridos, o versículo 14 é um versículo que resume toda a história dos reinos humanos e do reino de Deus, e eu quero que você leia junto comigo o versículo 14 de Apocalipse 17. Diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Oh, meus irmãos, esse é o resumo da história dos reinos humanos, dos impérios humanos e o reino de Deus. Eles pelejarão contra o Cordeiro, como tem feito desde sempre. E o Cordeiro os vencerá, ponto. E o Cordeiro os vencerá, e nós seremos mais do que vencedores com ele. Meus irmãos, eu quero fechar dizendo o seguinte: eu não estou aqui falando de política, ainda que o assunto esteja absolutamente relacionado. Eu não estou falando aqui de guerra política, não. Eu estou falando de uma guerra espiritual. Não é o fato de você ser de direita que deixará você apto para estas batalhas. É o fato de você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você já nasceu de novo, se você se arrependeu de quem você é, você creu no Evangelho, se você já foi transformado de dentro para fora, eu digo para você, a batalha será difícil, será árdua, mas o final é garantido e é vitória. Se você ainda não nasceu de novo, se você é apenas um frequentador de igreja, se você é apenas alguém de direita, que está horrorizado com as coisas que estão acontecendo, você precisa se arrepender e crer no Senhor Jesus. Você e eu somos tão pecadores quanto todos esses que nós mencionamos aqui. Mas a graça de Deus, e somente a graça de Deus, nos restringiu de agir como eles.
Então, se você é apenas um cara conservador de direita, mas que ainda não nasceu de novo, você precisa se arrepender e nascer de novo. Caso contrário, quando vier o anticristo, você irá apostatar da fé, como a Bíblia diz, e irá adorar a besta e segui-la. Somente aquele que nasceu de novo e capacitado pelo Espírito do Senhor será abençoado de tal maneira a não amar a própria vida, mesmo em face da morte. E este estará no reino eterno de Deus, comigo e com todos aqueles que creem. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque quando nos vemos em angústia neste mundo terrível, perverso, que nos magoa tanto, nós podemos olhar para a Tua palavra que foi escrita para que tenhamos esperança. Senhor, obrigado, porque nós temos esperança, nós não somos como os demais. Obrigado, Senhor, porque nós, quando éramos ainda pecadores, o Senhor mandou o Teu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para nos livrar de nós mesmos, para nos livrar do nosso pecado e nos transformar de dentro para fora, e nos fazer participantes da Tua natureza, a natureza divina. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. Obrigado porque a Tua palavra é aquilo que nos santifica. A Tua palavra está dizendo, Senhor, que os tempos serão difíceis e nós já estamos vendo isso. Porém, a Tua palavra já aponta para o final, e o final é um final de paz eterno, graças ao nosso Rei e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor abençoe essa comunidade, que o Senhor nos mantenha sóbrios na verdade, e que nós não nos desesperemos com esses crápulas, canalhas que estão por aí, mas que nós creiamos que eles estão apenas e tão somente cumprindo o Teu propósito, como Teus servos, para que o Senhor, no final, traga toda a glória, toda a honra ao único que é digno, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo do fim, meus irmãos.